o Casagrande. E o Felipe Neto, acredite se quiser, o Felipe Neto vai comentar jogo da seleção brasileira. Isso é a CBF. Isso é a bagunça que é o futebol brasileiro. Mas antes de falar sobre essa vergonha, não deixa de deixar o like nesse vídeo, não. Já chega no vídeo sentando o like pra gente pôr mais essa vergonha da CBF, do Casagrande, do Felipe Neto. Já chega no vídeo sentando o dedo no like, deixa o like. O Felipe Neto, mas aí eu vou te explicar, só vai comentar porque ele é o dono da empresa que está responsável pela transmissão do jogo. É óbvio que o Felipe Neto não foi escolhido para comentar futebol, como não seria escolhido para comentar nada, né? Repito, só ficou grande porque começou no YouTube lá no começo. Então qualquer um crescia. Aí ele cresceu, fez a imagem dele e virou essa pessoa que nenhum adulto que eu conheço respeita o trabalho. Nenhum. Só criança, adolescente, que ainda não tem muito critério para interpretação, para construir admiração por alguém, que ainda assiste essa pessoa e também a turminha da lacração hoje em dia. Agora, vamos ser bem claros sobre essa escolha da CBF. Primeiro, eu amo o Emerson Sheik, meu amigo pessoal, e ele ganhou ainda mais meu respeito quando ele resumiu bem a CBF. Vocês lembram, né? Quando ele saiu de campo pelo Botafogo e falou: CBF, você é uma vergonha. Uma vergonha. E a CBF, meu amigo, é uma vergonha há muitos anos. Teve presidente preso, teve presidente banido do futebol, teve presidente proibido de sair do Brasil e nada nunca mudou. A CBF, ela sempre foi uma vergonha, ela segue sendo uma vergonha e agora está mais do que provado isso. Por quê? O Galvão Bueno, ele vai ter um canal que é da empresa, isso é bom todo mundo saber, é da empresa do Felipe Neto, esse canal. Felipe Neto, em sociedade com o ex-diretor da Globo, eles têm um conglomerado de canais e o canal do Galvão Bueno vai ser parte desse conglomerado, para todo mundo saber. Então, eles fizeram essa negociação com a CBF. Agora, para o Galvão Bueno narrar, é realmente uma lenda. Não sou um cara que admiro pra caramba a pessoa do Galvão Bueno, tá? Não sou. Mas como profissional, é um monstro, é uma lenda e a gente tem que assumir. Tino Marcos, um gênio da reportagem esportiva e vai estar lá presente. Arnaldo César Coelho, acho um cara nota 10. Também bom para comentar arbitragem, carismático. Agora, Casagrande e Felipe Neto, meu amigo, é uma piada pronta. Primeiro, nenhum jogador respeita o Casagrande. Nenhum. Até ex-jogador. O Casagrande é uma chacota no meio do futebol. Primeiro, porque nunca jogou nada. Nunca jogou nada. Não foi ídolo em lugar nenhum. Quando foi um pouco querido pela torcida do Corinthians, foi porque ele falava de política, democracia corintiana, não de futebol. Sempre caneludo. Sempre. E aí, comentava na Rede Globo, a gente sabe, por pena, né? Ah, olha, ele é vitimizado, vamos dar um espaço para ele, vai soar bonitinho para as pessoas. Aí a Globo se livrou, falou, não, chega de Casagrande. Só que aí o Casagrande vai voltar a comentar. E, ó, tem que se questionar a CBF, tá? Porque o Casagrande é o cara que mais ataca o maior ídolo da seleção brasileira, que é o Neymar, e não pelo futebol. Ataca o Neymar por questão política. Porque o Neymar apoiou o Bolsonaro e desde que ele apoiou o Bolsonaro, ele foi muito atacado pelo senhor Casagrande. E outra, CBF que também escolheu um comentarista, aprovou um comentarista que criticou grandes ídolos da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Resolveu falar mal do Ronaldo, do Kaká, do Roberto Carlos e do Rivaldo, porque os caras assistiram aos jogos da seleção brasileira na área VIP. O que eles podem fazer se eles têm história no futebol e o Casagrande não? Porque o Casagrande estava lá na Copa, mas ninguém nem sabe quem é o Casagrande dentro da FIFA, gente. Então é óbvio que o Casagrande não vai poder assistir ao jogo na área VIP. Mas quando era da Globo, e eu vi muito chefe da Globo assistindo jogo lá na área VIP, ele não falava nada. E aí resolveu falar que os ídolos da Argentina iam na arquibancada, os brasileiros não, porque não tinham identificação com a seleção brasileira. Mentiroso. Os argentinos estavam na arquibancada porque não eram chamados para a área VIP, porque não tem a moral que tem Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Roberto Carlos. E o cara resolveu falar mal dos ídolos da seleção brasileira. E é esse cara que a CBF vai colocar para comentar jogo. CBF, como diz o Emerson Sheik,
Você é uma vergonha. Casa Grande comentando, tudo bem que é um jogo nada, assim como a grande maioria dos jogos da seleção brasileira, até por isso que o Brasil não ganha mais nada, porque a CBF só faz amistoso baba, né? Nem isso a CBF consegue ter potencial para fazer. Amistoso difícil, para testar realmente a seleção brasileira, colocar o Casa Grande para comentar. Um cara que usa a imagem do Neymar, que é o principal ídolo da seleção brasileira, para ganhar engajamento, para atacar o cara, sempre criticou jogadores brasileiros por não se posicionarem politicamente. O jogador não é obrigado a se posicionar politicamente. Então é a CBF, a responsável pela seleção brasileira, colocando para comentar jogo da seleção um cara que não respeita os atuais ídolos do futebol brasileiro, quer ele questione ou não, e os ídolos do passado. Então já é uma vergonha. E agora vamos falar do Felipe Neto, né? Quem respeita o Felipe Neto no meio do futebol? Quem vai escutar o Felipe Neto comentar? Eu sou um. Quando ele começar a comentar, eu boto no mute. Se bem que eu nem vou ver. Eu nem vou ver esse jogo. Eu não vou compactuar com essa pouca vergonha de Felipe Neto e Casagrande comentando o jogo da seleção brasileira. Um cara conhecido pela vergonha que ele passa na internet, o cara que falava tanto, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e acabou tendo o vídeo dele jogando pelada na pandemia. Pronto. Essa é a única relação do Felipe Neto com o futebol. É que ele foi jogar pelada durante a pandemia, quando ele mandava todo mundo ficar em casa. Pronto. Ele tem uma relação com o futebol. E a outra que ele tentou patrocinar o Botafogo, mas foi um fracasso. Ele patrocinando o Botafogo. O Botafogo, com o patrocínio do Felipe Neto, foi um fracasso. E agora, que bom para o Botafogo, que virou SAF, que conseguiu se tornar um clube mais organizado, e eu espero que melhore muito. Agora, como que alguém vai querer ver o Felipe Neto comentando futebol? Eu converso com qualquer amigo meu da bola. Cara, ninguém acredita que o Felipe Neto saiba alguma coisa de futebol. E aí, o que acontece? É uma apelação para ele ganhar uma visibilidade em cima do jogo da seleção brasileira, já que a empresa é dele, mas a CBF tinha que ter um critério. A CBF tinha que ter falado, desculpa, o canal pode ser dele, ele pode ter participação aí no canal do Galvão ou no conglomerado, né? Que toma conta dos canais, e um deles é o do Galvão, mas não dá para colocar o cara para comentar jogo da seleção brasileira. Mas não. Sabe por quê? Porque a CBF, ela também só gira em torno de interesse. Se estiver dando audiência, se estiver enchendo o bolso deles, vai pro ar, do jeito que for. A gente vê. Olha os amistosos da seleção brasileira, gente. Tem amistoso em Singapura, Emirados Árabes, Omã, só lugar que nem respira futebol, mas é onde pagam caro para ter amistoso da seleção brasileira. Então, eu sempre vou questionar o trabalho da CBF enquanto não mudar, e eu sempre vou questionar ter duas pessoas que não têm identificação nenhuma com o futebol brasileiro, que não tem o respeito dos jogadores, e a gente sabe que não tem, porque o Felipe Neto é outro que ataca todo mundo para ganhar audiência, inclusive o Neymar. Felipe Neto cresceu assim, gente, eu sempre falo isso para vocês. Ele cresceu lá no começo do YouTube criticando o Crepúsculo. Por quê? Porque era o filme, a série mais respeitada, mais adorada pelos adolescentes. E ele criticava para ganhar audiência em cima disso. Depois ele começou a criticar grandes personagens que têm muito mais peso do que ele. Um deles, o Neymar, recentemente, Bolsonaro. E ele ganhava audiência com isso. Ele usou muito o Neymar, que é o principal ídolo da seleção brasileira, para ganhar audiência, para ganhar repercussão. Ele sempre apelou fazendo isso. E aí, é esse cara que a CBF vai colocar para comentar o jogo contra Marrocos da seleção brasileira. Tudo bem que o jogo é um nada, o jogo não vale de nada, até mesmo o treinador é o treinador da seleção sub-20, porque a CBF ainda não escolheu o seu treinador, que deve ser um treinador estrangeiro, espero que seja, espero que a CBF não faça outro papelão, como fez ao manter o Tite, que eu dizia que seria um fracasso e foi. Então, que o povo brasileiro que ama futebol questione a CBF. Que esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, deixe o like nesse vídeo, para que cada vez mais pessoas assistam a essa vergonha, para saberem como a CBF faz suas escolhas, como que a CBF tem a cara de pau de colocar dois caras que atacam tanto ídolos do futebol brasileiro para comentar um jogo, e pessoas que não têm identificação nenhuma com o povo brasileiro. São duas pessoas que são motivo de chacota muitas vezes, mas aí é negócio. A gente sabe que o futebol está sendo tratado cada vez mais como negócio e não como paixão, sem respeito nenhum ao torcedor. Eu peço que você deixe o seu comentário. Se você discorda totalmente do que eu estou falando, pode comentar também. Se você concorda, comenta.
Não deixa de comentar, não, porque é muito importante a gente saber a opinião das pessoas. Deixa o like, cara, no vídeo. Não deixa de deixar o like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Porque aqui a gente sempre vai falar a verdade. Não vai passar esse bando de hipocrisia sem falar nada. E quem é obrigado a assistir aos jogos de uma forma vergonhosa como essa? Somos nós, os telespectadores. Concorda ou não concorda? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal.